Estamos aqui na redação do G1 para mostrar, fazer um teste de primeiras impressões aí do iPad 2, o tablet da Apple, que começou a ser vendido hoje aqui no Brasil. A primeira diferença que a gente sempre procura quando chega um produto da Apple no Brasil é mostrar que dificilmente aqui a câmera vai pegar, mas a diferença que ele tem em relação aos primeiros importados que chegaram, que ele já tem o selo de aprovação da Anatel. A Anatel aprovou algumas semanas já a venda do produto no Brasil. Essa versão que a gente está testando aqui é a versão branca, com 64 GB de memória e rede 3G e Wi-Fi. Essa é a versão mais cara, custa R$ 2.600 nas lojas e o preço do iPad começa em R$ 1.650. Vou mostrar algumas diferenças aqui do funcionamento, só um teste de primeiras impressões em relação ao primeiro iPad que a gente tem aqui também. Basicamente, a primeira coisa que você nota, primeiro que ele é mais fino, tem uma leve diferença de tamanho também de alguns milímetros aí. Pode ver que o iPad 2 à frente do iPad primeiro ele sobra um pouquinho aqui. A espessura também tem uma leve diferença, ele ficou 33% mais fino segundo os cálculos da Apple, mas esse número não representa, na verdade, a sensação que você tem. É um produto bem mais fino, ele fica um pouco mais portátil e o pouco peso que ele perdeu, na verdade, não chegou a 100 gramas, faz uma diferença assim na hora que você segura. Outra diferença importante é a questão do brilho da tela. Embora o iPad 2 ele não tenha a mesma tela que o iPhone, que é aquela tela que eles chamam de retina, que tem uma granulação de pixels assim, quase imperceptível, né? O iPhone 4, você olha a imagem dele, você não percebe o detalhe dos pontos formando uma letra, por exemplo. No iPad 2 você já percebe, então ele tem uma resolução, tem uma diferença na resolução, você olha a tela, ele talvez não tenha a mesma qualidade de um iPhone 4. Porém, a diferença do brilho, a diferença do ângulo de visão que você consegue enxergar a imagem no iPad 2 é gritante, assim, é uma evolução, assim, em um ano, nesse aspecto de tela, o iPad 2 evoluiu bastante. Ele está mais rápido também, fizemos alguns testes aqui de abrir alguns aplicativos, estou aqui com o aplicativo de notícias do G1 aberto, aqui ele abre e renderiza as notícias bem mais rápido do que o iPad da versão original. E outra questão que ele muda também é a câmera, que ele tem uma câmera frontal para fazer chat ou para tirar umas fotos. Vou aqui fazer uma demonstração rapidinha do software PhotoBooth, que é um aplicativo que tem disponível para Mac, que é o primeiro aplicativo, primeira versão que ele chega para dispositivos móveis da Apple, exatamente para o iPad 2. Então vocês estão vendo aqui algumas distorções bizarras que ele propicia para você fazer as fotos. Outra coisa que é óbvio que isso é bem mais legal que ele consegue fazer é a chamada FaceTime. Você consegue ligar para alguns aparelhos, como os aparelhos, o próprio iPhone ou outros tablets como o iPad 2 e alguns MacBooks também você consegue fazer uma ligação, uma videochamada. A câmera, assim, para fotografia, ela não é grande coisa, assim, a resolução é baixa, assim, por exemplo, aqui eu estou usando a câmera traseira dela, ela não tem uma resolução de imagem muito boa. Na tela você nota que ela dá uma boa granulada, assim, ela não consegue capturar nem mesmo a imagem suficiente para encher a resolução da tela. A diferença do iPad 2 em relação ao primeiro modelo diz respeito a um dos acessórios dele, que é essa capinha, que é conhecida como Smart Cover, batizada Smart Cover pela Apple. É uma capinha magnética, ela tem uma ligação por ímãs ao aparelho, ela liga sozinha aqui no aparelho. E mais do que proteger assim a frente do aparelho, embora ela não ofereça uma proteção traseira, como vocês vão ver que a capa oficial do iPad primeiro ela tinha, mais do que isso, pela questão dela ter alguns ímãs que se comunicam com os ímãs que estão colocados aqui na moldura do próprio iPad, do próprio iPad 2, ela serve também para ligar e desligar o aparelho. Então você consegue colocar, por exemplo, não sei se deu para ouvir o cliquezinho aqui dele desligando sozinho, mas você coloca a capinha aqui, é uma capinha que vai se mandando, e quando eu abro a tela de novo, ela liga sozinha. Vamos ver se dá para mostrar aqui para vocês. Tá, eu ergo a tela, aí depois aparece a imagem. Se eu fecho a tela, ele vai desligar sozinho e faz o cliquezinho.
bastante interessante esse acessório. A única questão que eu acho que a gente tem que levar em conta é a questão do custo. Aqui no Brasil, dependendo do modelo, se você for pegar um modelo confeccionado em couro, que não é o caso desse, esse aqui é de neoprene, é um pouco mais barato, mas se você for pegar um modelo confeccionado em couro, você vai pagar assim por volta de R$ 250. Eu acho que é um preço bastante salgado para um acessório simples assim, mas também pelo fato dele ter essas funções e servir também de apoio para o iPad, que foi uma coisa que eu não tinha comentado antes, eu acho que é questão de se avaliar esse investimento. Então, resumindo essa análise curta do iPad 2, eu acho que se você está pensando em comprar um tablet, você precisa considerar, o aparelho é o líder do mercado, é o padrão em relação ao qual os outros estão se comparando no momento. Eu acho que vale a pena, principalmente se você já está integrado ao ecossistema da Apple, se você tem um MacBook, por exemplo, se você tem um iPhone, já está acostumado com os aplicativos, já tem um investimento em aplicativos para essa plataforma. Se você tem um tablet se você tem um celular com Android, eu acho que talvez valha a pena você olhar as outras opções, mas também não seria nenhum erro você acabar decidindo comprar um iPad 2. A única coisa que eu acho é que se você tem um iPad 1, talvez não seja a hora de fazer o upgrade. Ele tem bastante vantagem, ele mudou bastante em relação ao outro produto, como a gente já falou, mas eu acho que essas vantagens ainda não justificam o upgrade. A não ser, é claro, que você seja um viciado em tecnologia e faça questão de ter sempre o último modelo de todos esses aparelhos.